Boa noite. Após restabelecer o vínculo de confiança com médicos e fornecedores, normalizar o atendimento nacional suspenso em alguns estados e buscar o equilíbrio econômico-financeiro causado principalmente pela dívida tributária já negociada, a direção atual da ANS foi surpreendida em junho por uma decisão da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que decretou a alienação da sua carteira de clientes. Passados 3 meses, a situação voltou a ser contornada. E hoje vamos conversar e saber mais detalhes com o presidente da Unimed Manaus, Dr. Sérgio Ferreira. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio, mais uma vez no programa, né? Boa noite, boa noite, usuários, clientes, né? Ouvintes, clientes da Band. É um prazer mais uma vez estar com você aqui para conversarmos sobre a situação atual da Unimed Manaus. Pois é, e para quem nos acompanha, por que ele diz mais uma vez? Porque em junho ele esteve nessa bancada e nós gravamos um Band, a entrevista com a participação do Dr. Sérgio Ferreira. Naquela época ele estava bem otimista em relação às informações e para tranquilizar os usuários do plano da Unimed. Só que ele foi surpreendido com uma decisão da ANS. O que houve, doutor Sérgio? Então, na verdade, Joinha... Aliás, só explicando que foi exatamente por causa disso, desculpa lhe interromper, que nós deixamos de veicular o programa. Agora sim, queremos saber o que houve. Então, é sabido por toda a comunidade amazonense, né, nos últimos meses, é de conhecimento público, digamos assim, do desequilíbrio econômico-financeiro da Unimed Manaus e do endividamento e principalmente da grande dívida tributária. Mas ocorre que no último ano, e notadamente nos últimos 7 meses, essas dívidas vêm sendo negociadas, repactuadas, e se tivemos uma dificuldade inicial maior no início do ano com a questão do atendimento, tanto a nível local como a nível nacional, nós podemos afirmar que conseguimos contornar boa parte dessas dificuldades. Bom, mas o que houve naquela época? O senhor estava bem otimista então, e depois chegou de última hora uma segunda decisão da ANS. Digamos assim, após realizar esse trabalho de renegociar a dívida tributária, renegociar a dívida de fornecedores, restabelecer o atendimento nas Unimedes fora de Manaus, né? Porque o nosso plano, o plano de saúde Unimed, o grande diferencial dele é ter capilaridade, ou seja, ter cobertura a nível nacional. Sim. Praticamente em qualquer lugar do Brasil que você for, você vai encontrar a Unimed. Você vai, por exemplo, falar dos vizinhos aqui no interior do Pará, você vai encontrar uma Unimed. Se você for ao sul, a Caxias do Sul, qualquer lugar, lá também vai ter Unimed para te atender. Então, é um diferencial muito grande essa capilaridade. E uma vez restabelecido esse vínculo dentro do sistema Unimed, né? Nós fomos surpresos com a decisão da ANS de decretar uma alienação de carteira nossa, né? Porque anteriormente ela já tinha autorizado, né? E ficamos mais surpresos ainda, dado que no mês de abril a própria agência tinha encaminhado eles chamam de intervenção fiscalizatória, ou seja, designaram 3 fiscais, 3 auditores que ficaram conosco durante 3 dias em nossas unidades, lá no atendimento São José, do HMU na Constantino Nery, Hospital Laranjeiras, na central de atendimento, e verificaram que o nosso nível de atendimento era normal. E é tanto que no mês de maio eles nos autorizaram novamente a comercializar plano de saúde, né? Ou seja, ganhamos e ficamos eufóricos porque mostrava que a agência tinha entendido o trabalho que vinha sendo realizado. E para nossa surpresa, quando foi um mês depois, veio a decretação de alienação de carteira. E aí isso cria uma estabilidade muito grande no mercado, né? Mas o que houve? Eu ouvi dizer que houve uma mudança de direção da ANS e por conta disso houve essa dupla decisão. Uma decisão favorável e a segunda decisão desfavorável. Foi isso? Na verdade, assim, a gente não sabe, até porque a agência ela tem diretorias e informalmente o que a gente sabe, as diretorias trabalham de forma independente. E há que se dizer que a agência ela realmente é um órgão regulador e é independente. E, então, essa diretoria que faz análise da questão econômico-financeira foi a diretoria que decretou a nossa alienação. Tá. Então, numa situação dessa aí, resta
obedecer, questionar, buscar os meios legais e garantir a sobrevivência da empresa, que foi o que nós fizemos. E como está a situação agora? Então, nesse momento, o que fizemos? Buscamos, através da Justiça Federal, né, provar que tínhamos capacidade de atendimento dos nossos usuários, tanto em Manaus quanto fora de Manaus, apesar desse conhecido desequilíbrio econômico-financeiro. Na nossa peça jurídica, fizemos toda a fundamentação mostrando o que seria a alienação da carteira da Unimed Manaus nesse momento, né? E aí há que se dizer aqui que temos em torno de 11 mil usuários que são, digamos assim, usuários de planos não regulamentados, usuários de idade avançada, usuários com diversas morbidades e comorbidades, ou seja, usuários de alto custo e que, do ponto de vista de operação de plano de saúde, são usuários deficitários. Não é? E que esses 11 mil usuários, nesse contexto todo, seriam os mais prejudicados. Né? Quer dizer, então a Justiça entendeu não só essa questão desses usuários, mas dos demais também, porque os outros planos, as outras operadoras iriam ficar com a parte boa da carteira, né? Com aquilo que dá superávit. Mas essa parte que é deficitária ficaria desassistido e demonstramos que íamos sobrecarregar mais ainda a fila do SUS, né? Que na verdade iria haver... É isso que eu ia lhe perguntar, porque com a paralisação e a insolvência da Unimed, isso implicaria numa maior busca aos serviços de atendimento de saúde pública. Isso, de certa forma, seria uma situação não favorável para a assistência médica, a saúde pública, né? Exato. A alienação pura e simples no modelo que a ANS decretou, iria exatamente acontecer isso, né? Iria agravar. Causar um gargalo ainda pior. É uma fila, uma situação, digamos assim, de atendimento mais complexa para o Estado, para o município, para todos os entes públicos, porque, indubitavelmente, essas pessoas iriam para a fila comum do SUS, que são nossos usuários, e que naquela ocasião, quando houve essa decretação, tinha em torno de 137 mil usuários, quer dizer, é muita gente para uma cidade que é uma cidade-estado, né? Que Manaus acaba sendo uma cidade-estado, e que a gente já sofreu muito nos últimos 3 anos com a questão dessa crise, que sem dúvida nenhuma é a maior crise dos últimos 20, 30 anos, com certeza, né? Com esse desemprego muito grande e que colocou muitas pessoas no SUS e, de repente, colocarmos mais um número infinitamente maior de uma vez. Até né? Porque, considerando que pagar um plano de saúde particular é algo a ser considerado na despesa mensal de uma família. O senhor falou num problema que é atual, é uma realidade. O desemprego bate à porta diariamente de muitas famílias e, às vezes, tem que cortar na veia, né? Sobretudo os gastos. É verdade, a gente já vem, na verdade, a cidade já vem convivendo com isso, o sistema de saúde já vem convivendo com a situação, porque as pessoas que perderam seus empregos, quer no distrito, quer no comércio, em outras atividades, têm realmente que fazer redimensionamento do seu orçamento, das suas despesas, e aí vai cortando, como tem a saúde do SUS, corta o plano de saúde. Quer dizer, então, iríamos sobrecarregar mais esse sistema e iríamos agravar a situação. Agora, doutor Sérgio, qual o valor atual da dívida? Muito se fala, e a última informação que eu mesma tive com o senhor era em torno de 500 milhões, sendo que desse total, 375 eram de dívida tributária. Aumentou, confere, o que mudou ou permanece? Na verdade, a dívida ela é dinâmica, né? Porque a empresa continua funcionando, todas essas dívidas são indexadas, né? Mesmo a dívida fiscal tributária ela é indexada, ela tem, digamos assim, fatores de correção ao longo do tempo, né? Mas a dívida ela gira realmente em torno disso que você colocou. Tá? Os números são mais ou menos por aí. Essa dívida tributária ela foi efetivamente negociada? Sim, a dívida tributária foi negociada em 120 vezes, em 160 vezes, dependendo do tipo de tributo, né? De forma que a nossa dívida com o município decorrente de ISS está negociada
A dívida federal também está negociada e a dívida com fornecedores está, digamos assim, praticamente toda a dívida negociada, pactuada, tem parcelamentos em torno de 100 vezes e a gente vem conseguindo adimplir com esses compromissos. Né? Doutor Sérgio, eu conversei com alguns médicos e aquilo que eu disse no início da abertura do programa, a equipe atual da direção da Unimed conseguiu esse vínculo de confiança, porque alguns médicos que me recomendaram que eu convidasse de novo o senhor para o programa, em virtude da nova situação, porque via na atual direção da Unimed uma grande vontade em resolver. Né? E acredito que todos os usuários ficam felizes em saber que essa é uma situação que aos poucos está sendo contornada. Mas tem um prazo para solvência, para resolver todas essas pendências que sabemos são muitas? Bom, primeiro agradecer aos colegas sócios cooperados realmente pela confiança, pelo apoio. Não na minha pessoa, mas na figura da diretoria, da equipe, os gestores, enfim, aos usuários, quer pessoa física, quer os usuários de plano corporativo, que temos estado juntos desde janeiro por essa confiança, porque temos que admitir que só vínculos de confiança são capazes de manter relação quando há fragilidade com relação à questão de legislação, de obediência à lei, né? Mas a gente quer de reafirmar, deixar muito claro que o usuário da Unimed Manaus, quer corporativo, quer o usuário de pessoa física, que ele não está desassistido e que ele não vai ficar desassistido. Tá né? ótimo. A gente quer Mas caracterizar nós já isso. continuamos a nossa conversa, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí, hein? E voltamos com o nosso segundo bloco do Band Entrevista, com a presença do presidente da Unimed Manaus, Dr. Sérgio Ferreira, que vai estar aqui tranquilizando aos usuários do plano de saúde a respeito da situação que voltou a ser contornada. Não é isso? Exato. Desde o início do ano, temos trabalhado muito e afirmado que estamos construindo solução no sentido de manter o atendimento do usuário, tanto em Manaus, que temos uma rede própria. Aliás, diga-se de passagem, das operadoras de saúde, a Unimed Manaus é que tem a rede própria melhor estruturada. Quantos hospitais? São então, seis unidades? Hoje temos para urgência e emergência de adultos o Hospital Newton Lins, Parque Laranjeiras, né? Na área materna infantil, temos o complexo da Constantino Neri, né, que ali temos a parte de maternidade, pronto-socorro infantil, UTI infantil, UTI neonatal, de forma que toda essa demanda está coberta ali. E no último ano, também aqui no Boulevard, o Hospital Prontocó, né, que é um hospital que foi sempre vocacionado na área da cardiologia e doenças cardiovasculares, né, que também faz parte do complexo Unimed. Então, são 3 hospitais, né, mais laboratórios, clínicas de imagem, consultórios de cooperados, consultórios próprios nossos, porque a gente tem ali na área da Constantino Neri também temos uma central de consultórios e já nessa gestão nós inauguramos também no iShopping São José uma unidade grande para atender os nossos clientes que estão situados na Zona Leste, né? Quando assumimos, percebemos que os nossos clientes da Zona Leste estavam desassistidos, que tinham que fazer um deslocamento muito grande, porque o atendimento à saúde estava todo centralizado nessa área da cidade. Então, fizemos adequação e reforma de uma área e estamos muito bem instalados. E o cliente está muito bem satisfeito. Temos atendimento nessa área em pediatria, ginecologia, endocrinologia, ortopedia. Temos 12 diferentes especialidades já funcionando no iShopping São José. E essa é uma outra área que, ao longo desse ano, do início do próximo ano, que a gente vai, digamos assim, levar a Unimed onde o cliente está, aproximar o nosso atendimento ambulatorial, que, diga-se de passagem, é o atendimento mais demandado, são consultas, né? A gente tende sempre a imaginar
que a demanda maior é por hospital, mas não é. A demanda maior é por consulta, então vamos aproximar a empresa do usuário. Vai ser, digamos assim, a nova, para o próximo ano, o novo desafio vai ser exatamente isso, reposicionar unidades onde estão os nossos clientes, no sentido de facilitar essa interação. Antes de conversar com o senhor, tanto em junho quanto agora, né, ouvi não apenas médicos cooperados, mas também procurei ouvir usuários para ter uma noção de quem usa e de quem oferece o serviço. E foi perceptível um problema paralelo. O problema da falta de liquidez trouxe, obviamente, um outro problema, a saída de médicos cooperados. Aí também algumas clínicas começaram a não mais atender, alguns laboratórios, e isso aumentou a angústia em muitos usuários do plano. E como é que fica essa situação? Qual a medida que está sendo adotada pela nova equipe de direção da Unimed Manaus para contornar essa situação e trazer alguns médicos que estavam atendendo no plano? Então, na verdade, os médicos são sócios. São sócios? Né? Os médicos são sócios, são cooperados, são sócios. É uma vinculação societária. Mas não podemos nem devemos prendê-los nem obrigá-los, né? Quer dizer, essa é uma atitude voluntária. O que a gente tem conversado é que em momento de crise a melhor opção é ajudar, né? A melhor opção é ajudar a empresa a sair, aceitar o desafio e carregar em conjunto, porque é mais leve, né? É mais leve e o caminho é mais curto se todos ajudarem. Com e certeza. tem tido uma boa acolhida, né? E a gente agradece aqueles que têm se juntado e somado forças, mas também a gente compreende aqueles que se distanciaram. É um direito, a gente respeita isso. Com relação aos parceiros comerciais, realmente a relação empresa a empresa ela estava muito desgastada, o vínculo de confiança estava muito frágil, a inadimplência estava muito, digamos assim, muito alta e muito prolongada. Mas à medida que a gente foi normalizando isso e conversando com clareza e estabelecendo limites daquilo que era possível e que as clínicas e hospitais, outros, foram entendendo a importância de manter essa cadeia de negócio, isso foi normalizando. Eu diria que essa parte normalizou, né? Hoje os nossos antigos parceiros, praticamente todos estão trabalhando conosco hoje, né? Isso não se configura um problema para o usuário. Né? Não tem risco nenhum da ANS, de repente, depois vir a dizer, agora, enfim, vir uma outra decisão e pegar todo mundo de surpresa de novo? Ou isso definitivamente não existe mais essa chance? Não, na verdade... Esse fantasma ainda dá ronda? Eu não poderia ser tão afirmativo assim, né? Mas o que eu diria é que nós ganhamos uma liminar que não tem data para expirar. Né? Então, essa questão desse mérito aí, ele vai ser julgado ao término desse processo. Então, isso nos dá uma tranquilidade infinitamente maior que aquela que, quando estivemos aqui, que aguardávamos essa possível determinação ou não da agência a qualquer momento, como aconteceu. Então, hoje a gente tem muito mais tranquilidade para planejar, para executar, para trabalhar, do que naquela ocasião anterior que estivemos aqui. Ou seja, estamos trabalhando sob júdice, a Justiça entendeu que era importante a manutenção da operação e essa questão ela vai ser julgada, não tem uma data, ou seja, ao término de um tempo, que certamente será longo, porque as demandas na Justiça são longas, essa questão ela é complexa. A gente que é otimista acredita até que, de repente, quando essa questão for ser julgada, que o problema já esteja resolvido. Pois é, porque há de ser considerado vários fatores positivos que a Unimed acaba favorecendo no mercado. Emprega diretamente quase 2.000 pessoas, mensalmente injeta recursos na economia do Estado. Então, a insolvência, a meu ver, da Unimed não seria algo positivo e nem favorável para a economia do Estado. Me esclareça se eu estiver equivocada. Não, isso tudo, digamos assim, foi entendido. Essa questão do atendimento ao usuário,
de repente, colocar mais de 100 mil pessoas na fila do SUS, sobrecarregar unidades, mas também essa questão da cadeia de negócio, né? São mais de 1.800 empregos diretos. São, né? 850 médicos cooperados? 836, 836, né? Ainda 836, oscila, pode diminuir um pouco mais, né? Essa cadeia de negócio que você falou são mais de 2,5 milhões de impostos recolhidos por mês, pois é, né, que nós estamos adimplindo, né? São em torno aí de 22 milhões que é injetado na economia, que circula na economia. E a Unimed está há 38 anos no mercado só em Manaus. Só em Manaus. No Brasil já são mais de 50 anos. Mais de 50, exato. Quer dizer, então quebrar uma cadeia negocial dessa aí é quando a preocupação, digamos assim, dos órgãos de fiscalização. E aí você colocou bem, né, a questão do Ministério Público, da Defensoria Pública, da defesa, eu ia lhe perguntar. Isso nós conversamos em off. Da defesa do consumidor, isso. né? Assim, na verdade, em razão de dificuldades nossas, esses órgãos acabaram, digamos assim, tendo que nos acompanhar, né? Acompanhar e fiscalizar, protegendo o direito do cidadão, protegendo o direito do cidadão, né? Mas na verdade isso tem nos ajudado, né? Isso tem nos ajudado, temos trabalhado em conjunto, obedecendo às determinações, às recomendações, fazendo as correções necessárias, né? E isso, por outro lado, gera, digamos assim, vínculos de confiança na sociedade, porque de forma nenhuma vemos isso como intervenção, muito pelo contrário. É uma intervenção fiscalizatória, mas tem nos ajudado muito. Pois é, eu pautei justamente essa pergunta sobre o trabalho desenvolvido por esse grupo, esse GT, que é coordenado pelo Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Amazonas para ajudar no processo de uma saída para a Unimed. Eu ia justamente lhe perguntar qual foi o resultado dessa análise desse grupo de trabalho. Então, e para enriquecer isso, no mês de junho houve um dia, uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, né, para, digamos assim, para esclarecer essa questão da Unimed Manaus, a questão do endividamento, da possibilidade de parar atendimento, enfim. Para esclarecer, isso foi capitaneado pelo deputado Sinésio, né? Ele e mais 6 outros deputados. Eu não sou ligado à política, acaba que nessa hora eu falho com essas coisas, mas abri uma sessão na Assembleia e foi muito, eu diria que foi muito elucidativo, né? Tivemos uma acolhida boa na casa, houve uma compreensão dos fatos. E eles se somaram a esse grupo de trabalho do Ministério Público, no sentido de, digamos assim, de nos ajudar a cumprir com as determinações, com as regulamentações nesse momento da empresa. E eu diria que foi bastante útil. Eu confesso que a princípio eu fiquei... Então as expectativas são boas, são positivas. São boas. Eu confesso que a princípio eu fiquei muito preocupado aquele dia, a Assembleia, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, como seria o ambiente, como seria a acolhida, mas foi extremamente proveitoso, porque dali saiu um grupo de trabalho que está trabalhando em conjunto com a gente, com o Ministério Público, Defensoria, Defesa do Consumidor, enfim, órgãos que tratam do interesse do cidadão, não da Unimed, mas do cidadão. Então, na verdade, eles são o outro lado para dizer, está mostrando aquilo que a gente está fazendo, o trabalho que a Unimed Manaus está fazendo. Mas, doutor Sérgio, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, eu aproveito para parabenizar também toda a equipe da atual Unimed, uma equipe que está mostrando e está tentando fazer um trabalho e, de certa forma, tranquilizando aos usuários, milhares de usuários do plano de saúde Unimed. Meus parabéns pelo trabalho, pelo sucesso das ações até aqui já conseguidas e espero que continuem resolvendo todas as pendências para a tranquilidade de todos. Tá o que eu gostaria de enfatizar aqui é o seguinte, eu sou usuário, como pessoa, eu sou usuário do plano Unimed Manaus. Meu pai e minha mãe também são. E eu não fiz outro plano e nem migrei para nenhum outro plano. Quer dizer, então eu acredito que aquilo que é bom para mim, para minha família, para minha esposa, para meus filhos, para o meu pai e para minha mãe, se eu uso isso, eu tenho segurança para recomendar isso para outro usuário. Até porque a gente tem certeza que estamos construindo uma saída e que os nossos clientes
se eventualmente não continuarem, digamos assim, com a operadora Unimed Manaus, vão continuar com a operadora do sistema Unimed e nada vai mudar para ele. A rede que vai atender vai ser a rede Unimed Manaus, os médicos cooperados serão os mesmos. Então, isso, digamos assim, é uma coisa tão sutil que não há nem a percepção da mudança. Tá, e é isso que eu queria assegurar. Mais uma vez, eu lhe agradeço a sua participação e agradeço a você que nos acompanhou e que acompanha sempre o Band Entrevista. No próximo sábado estaremos de volta com mais um convidado especial. Até lá!